É com alegria que a gente retorna à casa do nosso Senhor, e com a mesma alegria eu vou convidar a vocês para lerem juntamente comigo, lá em 1 João 4,16, tão profundo é o amor de Jesus. Aí leamos todos juntos, com bastante alegria, e logo após estaremos cantando o canto, o hino número 6 do HCC, Onipotente Rei. Leamos: que inspira a viver, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor em Deus e Deus nele. 1 João 4,16. Eu acho que pode ficar melhor, né, pastor? Ficou meio assim que complicado, né? Meio enrolado. Então nós vamos ler novamente. Aí eu vou pedir a você para que se coloque de pé, para que possamos ler com mais vigor, com mais entusiasmo, esse verso. Vamos começar no assim. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. 1 João 4,16. Amém? Leiamos todos juntos também Levíticos 19:18. Todos juntos, por favor. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um com seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. E assim cantemos ao nosso Senhor em espírito e em verdade. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Os irmãos podem se assentar. Nesse momento nós vamos dedicar ao nosso Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então eu vou te convidar nesse instante, a você que veio preparado para cultuar a Deus com os seus bens, que faça então nesse instante. Nesse contexto, pastor Roberto, eu quero trazer uma breve informação que também demanda uma reflexão. Existe um missiólogo muito conhecido chamado Ralph D. Winter, ele é inglês. Ele escreveu recentemente um artigo muito interessante em que ele falava sobre o que ele espera que hoje as missões façam, referindo-se ele ao fato de entender que o modelo utilizado em épocas anteriores deve ser revisto, reformulado. Ele disse o seguinte: eu espero que as missões não fundem mais escolas de primeiro e segundo grau, mas fundem universidades. Eu trago isso por duas razões. Primeira, é um pensamento novo, porque as missões ao redor do tempo e lugares sempre fundaram escolas, chamaríamos de ensino fundamental e médio. Ele diz que devemos fundar universidades. A razão é que a universidade é que faz o país pensar. Alguém dirá, não, o ensino fundamental é mais importante. Então ele diz, o que se ensina nos níveis fundamental e médio é o que se aprende nas universidades. Agora a razão por que eu trago isso nesse contexto missionário. O nosso missionário que está no Afeganistão, ele tem um desejo. Ele tentou trabalhar com poços artesianos e desistiu.
porque as pessoas levavam os animais para fazer as suas necessidades dos poços. Teve que fechá-los, por faltar educação. Ele fez outros projetos educacionais, também não resultaram em bom termo, na linha do que disse então Ralph D. Winter. Ele agora disse: Israel, eu preciso voltar para fundar uma universidade. Mas você acha que o país, que é de outra religião, vai permitir que você funde uma universidade, sendo você um cristão? Ele disse: penso que sim, porque o país precisa de universidades. Eles vão fechar os olhos ao que eu estou propondo, porque eles precisam. E nenhum país, isso é a história mundial, avança sem educação. Não tem como fazer aqui em outro nível, mas no superior tem. Por que estou dizendo isto? Porque a nossa tarefa como igreja é anunciar em Jerusalém, isto é, Tijuca, e depois na Judéia, e depois na Samaria, e depois nos confins da terra. Certo? Errado. Totalmente errado o advérbio. Depois está errado. O texto não diz isso. Devemos ensinar, fazer discípulos em todas as nações ao mesmo tempo. Imagine se os norte-americanos que vieram para cá no final do século XIX fossem esperar todo o seu país ser ganho para Cristo. Até hoje não viriam. Enquanto evangelizamos na Tijuca, temos que ir ao estado do Rio de Janeiro, ao Brasil e ao mundo. Por essa razão, quando você abre a cada 15 dias o boletim da igreja, bem na capa, à esquerda, naquela coluna, nós temos ali informações sobre os nossos missionários. E este é um deles. Por isso temos estimulado você a contribuir, além do seu dízimo, com mais 1%, para que nós possamos fazer mais missões, porque esse 1% vai para o Rio de Janeiro, para o estado, para a cidade do Rio de Janeiro, vai para outros estados do Brasil e outros países, porque essa é a nossa tarefa. Às vezes eu ouço dizer: Israel, a nossa igreja é uma igreja missionária. Eu concordo, só não podemos ter orgulho disso. Por que não podemos ter orgulho disso? Porque não fazemos mais do que a nossa obrigação. Nós existimos para isso, e se fazemos o que temos que fazer, não temos que nos orgulhar disso. Nos alegramos com isso, mas que isso seja um desafio a que façamos mais. Considere isto fortemente, ser também não só um dizimista, mas um, vamos dizer, famista. Não alguém famoso, mas alguém que contribui para o fã, para que nós possamos enviar mais missionários. Nossa irmã Ileia Silva quer ir para Moçambique, e talvez vá sem o nosso apoio financeiro, porque nós levantamos um bom valor. Meus irmãos, é um bom valor. Às vezes dá 20 mil reais por mês. Os irmãos contribuem mais os dízimos, que tem um percentual deles que vai para isso. Mas ainda é pouco em relação ao que nós podemos fazer para levar o Evangelho de Jesus à Tijuca, ao estado do Rio de Janeiro, ao Brasil e ao mundo, ao mesmo tempo. Para isso é que nós existimos. Para isso planejamos, Deus assim desejar que nós realizemos, que esse tempo aqui o realize, e construir um novo santuário. Não para a glória de qualquer pessoa, de nenhum de nós, mas para que haja um espaço para recebermos confortavelmente as pessoas do nosso bairro. 400 mil pessoas vivem na Tijuca e no seu entorno. Precisamos de mais espaço para receber essas pessoas, a menos que nós não as queiramos evangelizar. Mas esse mandamento não é um mandamento que se escolha. Nós somos chamados a ensinar, fazer discípulos. É nesse sentido então que vamos, mais uma vez, contribuir com os nossos recursos financeiros.
Os irmãos então poderão levar as salvas e nós estaremos cantando nesse momento mais um canto. Doce nome, só de ouvir a tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas o meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, onde vais tu inundas meu ser. Jesus, doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, onde faz tu inundas meu ser. Jesus, doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Ainda de pé, acompanhemos a leitura em 1 Timóteo 2, 5, 8. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo com resgate por todos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade, não minto. Pois que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem iras e sem discussões. Os irmãos podem se sentar. Nesse momento nós vamos entregar a Deus os nossos pedidos. Nós vamos, como eu tenho dito sempre, abrir os nossos corações, lançando sobre Deus, sobre todas as nossas ansiedades, lançando sobre Deus todas as nossas dúvidas, lançando sobre Deus todas as nossas dores. E o canto 208 do HCC, ele diz que eu não posso fugir do seu Espírito, pois o Senhor está sempre nos olhando,
está sempre acompanhando as nossas vidas, está sempre nos abraçando, como um filho bem pequenininho necessita do carinho da mãe, necessita do carinho do pai. Nós necessitamos desse carinho do nosso Deus, e Ele vem então nos abraçar, nos acolher. Enquanto nós cantamos esse hino, se você tiver vontade de se levantar, de se ajoelhar, de vir até aqui à frente para nos dar um abraço, nós estaremos aqui. Mas não deixe, ou não pense, que o seu sofrimento está escondido do Senhor, pois Ele tudo vê. Ele só pede: me entregue, deixe que eu cuido de tudo isso. Cantemos então esta belíssima música. Senhor meu Deus, às vezes eu me sinto no abismo, às vezes, Senhor Deus, eu me sinto fragilizado, pois sou humano, mas eu creio, Senhor Deus, que Tu estás do meu lado, me dando forças para prosseguir, me dando força, Senhor Deus, para continuar,
esta jornada, pois ela não é minha, ela é do Senhor. E assim, Senhor Deus, há muitos irmãos aqui, que às vezes também, Senhor Deus, pensam estar sozinhos, vivendo, Senhor Deus, aflições e angústias, mas o Senhor está do lado delas. O Senhor tem sido o suporte não só da minha vida, mas da vida de cada um aqui presente, da vida de cada um que nos ouve, que nos assiste através da internet. Pai Todo-Poderoso, eu não sei, o pastor Israel não sabe, os outros pastores também não sabem o motivo de cada um estar aqui de pé, ou sentado, ou de joelhos, clamando ao Senhor. Mas Tu és um Deus vivo e poderoso que não dorme e que não deixa de nos olhar. Portanto, Senhor Deus, a cada um desses irmãos, nós colocamos diante de Ti, com as suas dúvidas, com as suas angústias e com as suas aflições, pois somente o Senhor pode cuidar da vida de cada um deles. Somente o Senhor pode curar a dor do coração de cada um deles. Somente o Senhor pode estar suprindo as necessidades de cada um deles, de cada um de nós. Ajude aqueles, ó Deus, que enfrentam problemas nos seus lares. Ajude aqueles, Senhor Deus, que enfrentam problemas com seus filhos. Ajude aqueles, ó Deus, que estão sem esperança de um trabalho, que Tu possas, ó Deus, abrir as portas de um emprego. Há alguns também, Senhor Deus, que estão encarcerados. Clamamos a Ti por eles, ó Deus, e Te pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito vá levar conforto e alegria àqueles corações. Aqueles irmãos, Senhor Deus, que estão num leito de um hospital, ou na sua casa, enfermos, cuide, Senhor Deus, da dor da carne, cuide, Senhor Deus, da dor do Espírito. Oramos a Ti, Senhor, porque cremos, não porque mereçamos qualquer coisa, mas o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, e o Senhor é amável, Tu és amor. Muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade de um dia, Deus, termos nos encontrado com o Senhor Jesus Cristo. Te pedimos, ó Deus, que aqueles que estão afastados, ou que ainda não tiveram a oportunidade, que o Teu Santo Espírito possa começar desde já a fazer o Teu trabalho. Guarde, ó Pai, aqueles irmãos missionários, sejam aqueles que estão aqui dentro do Brasil, na nossa cidade, em vários outros estados, mas aqueles também, Senhor Deus, que estão fora do nosso continente, fora do nosso Brasil, lá tão distante, muitos perseguidos, ó Pai, por amor à Tua obra, mas nós confiamos também no Senhor para guardar a vida desses irmãos e dos seus familiares. Continue dando ânimo, Senhor Deus, a esses homens e mulheres, dando força e, acima de tudo, ó Pai, a certeza de que Cristo Jesus jamais os abandonará. É a oração que eu faço ao Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, em nome do Cristo, nosso Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu tenho, ao longo de algumas semanas, trazido sobre o tema geral, mentoria espiritual, algumas considerações visando o nosso crescimento de modo integral. Nós, por vezes, por diversas razões do nosso modo de pensar mesmo, separamos a vida em departamentos. Hoje é a minha hora da vida espiritual. Agora é o meu tempo de vida profissional. Agora é a hora de organizar as minhas emoções. Só que isso não existe. Porque nós somos uma unidade. Nós formamos um ser por inteiro. Vou dar uma demonstração bastante singela. De repente, lá pelas 6 horas da tarde, você fica com uma tremenda dor de cabeça. Você faz uma avaliação, diz, minha coluna está legal. Não é isso. Dormi bem a noite que passou. Não estou assim tão cansado. Não tenho problema
dentário. Por que dói a minha cabeça? Aí você começa a pensar um pouco mais e se lembra que há algum tempo alguém lhe aborreceu e você está muito aborrecido. Diríamos, algo emocional. No entanto, dói a cabeça. Por que dói a cabeça? Porque você é um ser por inteiro, um ser completo, que não tem como compartimentar, separar. Eu trago isso para lhe dizer nesta manhã, então, uma frase. Gostaria que você pensasse, refletisse muito nesta uma frase, que é a seguinte: a nossa fé depende das nossas emoções. Vou ilustrar. Digamos que você leia a Bíblia e lá está escrito que Deus é um Pai amoroso, como cantamos agora há pouco. Mas, quando você ouve a palavra pai, por causa da sua experiência traumática com o seu pai, você lembra de tudo, menos de amor. Lembra que ele foi castigador, ou que ele foi ausente, ou que ele foi até mesmo mau para você. Como é que você vai abstrair a palavra pai, minúscula, da palavra pai, maiúscula? É impossível. Pai já está carregada esta figura, esse peso doloroso na sua experiência. Digamos que, por outro lado, você escute sobre a graça, maravilhosa graça. Mas como é que você vai pensar em graça se a vida inteira o seu pai ou sua mãe fizeram que você fosse uma pessoa competitiva, sempre tem que ganhar, triunfar, vencer, e é tudo pelo mérito? Você ouve graça. Como assim? Aí se depara com um versículo que diz assim: olhem os lírios do campo, eles não fiam, não tecem, no entanto se vestem com maior glória do que Salomão em todo o seu esplendor. O que é isso? Não, a gente só consegue as coisas com muito esforço, madrugando. E tem um versículo que diz ainda que Deus dá o pão aos seus filhos enquanto os seus filhos estão dormindo. Não tem como aceitar isso, porque você aprendeu outro tipo de visão do mundo. Eu só trouxe esses dois exemplos, não que nós nos centremos neles, mas apenas para mostrar como nós somos uma inteireza, nós somos uma pessoa única. Quando comecei essa mensagem na semana passada, eu comecei falando de Moisés. E disse que Moisés estava, depois de muitos anos, agora na casa do seu sogro, casado com Zípora, e ali tinha um bom emprego, cuja responsabilidade era cuidar da agricultura, mas sobretudo cuidar ali da pecuária, dos animais da fazenda. E eu disse então que Moisés estava com a vida confortável, mas ele não estava satisfeito, porque satisfação é algo muito mais profundo que envolve muitas outras dimensões. Então eu quero fazer com você agora, nessa manhã, um exercíciozinho. Vou introduzi-lo assim. Geralmente aos sábados, você liga para o 0800, 0300, 400 alguma coisa, 4.000 alguma coisa, para pedir algum serviço. Você tem um tempinho, você vai lá e liga para acertar algum cartão, alguma coisa. Geralmente você faz isso. E quando você é atendido, a voz diz o seguinte: aguarde um pouquinho na linha para a avaliação que será feita desse atendimento. Às vezes você desliga, às vezes você, tá bom, vamos ver qual é a avaliação. Aí perguntam assim para você: se você foi bem atendido nesse serviço, está muito satisfeito, digite 5. E se você está muito insatisfeito, digite 1. Aí você vai lá e dá a nota que você
quer. Se está com muita raiva, você dá um, ou até desliga logo. Eu acho interessante isso, porque você não tem que ficar explicando nada. É 1, é 5, é 3 ou 4. Que seria muito satisfeito, satisfeito, insatisfeito, muito insatisfeito. Então eu pensei em algumas áreas da vida, que, no entanto, fazem parte da vida toda. E as elenquei em ordem alfabética, porque não tem como colocar uma como mais importante do que a outra. Como é que você se considera nessas áreas? Está muito satisfeito, satisfeito, insatisfeito, muito insatisfeito? A primeira área é a área biológica. Como vai o seu corpo? A sua saúde física, como vai? Perguntinha desagradável. Tem feito exercícios físicos? Tem se alimentado de modo saudável? Não precisa responder. E se você for almoçar hoje na igreja, não pense nisso, só amanhã. E na área espiritual? Tem lido a Bíblia? Com B maiúsculo. Já corrigiram, o pessoal que é esperto. Tem orado, além daquelas preces protocolares. Eu me lembro, meus irmãos, eu era adolescente em Cianorte, Paraná, e tinha uma irmã que quando ela ia orar, eu já sabia a oração inteirinha. Era a mesma oração. Ou você realmente tem orado, com palavras que expressem seu desejo, o seu sentimento, a sua dependência de Deus naquele momento. Você tem certeza que é amado por Deus, mesmo quando ocorrem infortúnios na sua família, enfermidades com você ou alguém que você ama, e sobretudo está gravado que você é amado por Deus? E as coisas começam a sair de controle, você respira fundo, ok, mas eu sou amado por Deus. Porque isso faz uma tremenda diferença no modo como enfrentamos as intempéries da nossa jornada. Você tem certeza da vida eterna? Quando os seus dias aqui cessarem, você tem certeza que vai habitar nos páramos celestes, que vai dar um super, hiper abraço em Jesus Cristo? Ah, mas eu não posso ter certeza. Bem, a Bíblia diz que você pode ter certeza. Jesus diz que você pode ter certeza disso. Então, você pode ter certeza. Isso tem a ver, então, com a área espiritual. E na área emocional? Você tem dialogado saudavelmente com as suas emoções? Raiva. Calma, raiva. Fica aí, raiva. Não pensa que você me domina, não, raiva. Eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim, raiva. Ela vem, mas dá para conversar, dá para bater um papo, dá para negociar. Não tem como evitar a raiva. Só se você for um robô. Mas se for um robô bom, também tem raiva. E o seu ciúme? Você é ciumento, ciumenta, quer tudo para você. Todos nós somos assim, mas vamos dialogar, né? Devagar, menos. Se dialogar com as emoções, não é reprimir as emoções, porque elas saem pelos dedos. É permitir que sejam controladas pelo Espírito Santo de Deus. E na vida em geral, está motivado ou desanimado? Vai arrastado para o trabalho, sai pesado da cama, porque se nós não estivermos animados, não fazemos nada bem feito. Até podemos fazer burocraticamente, mas bem feito, não fazemos. Isso tem a ver com nossas emoções. E a vitória tem a ver com um coração motivado, uma têmpora motivada para fazer mais e fazer melhor. E na área missional, você sabe o que é que Deus quer para a sua vida? E se você sabe, você tem procurado ser fiel a essa vocação, essa chamada de Deus para a sua vida. Tem se envolvido em trabalhos voluntários na igreja, fora da igreja.
Talvez uma pergunta resuma bem como é que nós estamos missionalmente. Quando você morrer, é bem provável que isso aconteça. Você vai deixar um legado, vai dizer, vai saber, vai imaginar, porque isso vai acontecer, que as pessoas vão dizer, fulano, fulana, esse deixou saudade, olha aqui o que ele fez, olha aqui o que ela fez, olha o que ele me escreveu uma vez, olha essa palavra que ele me disse, ele está aqui no meu coração, nunca vou esquecê-lo. Você tem feito diferença na vida das pessoas com as quais você tem se relacionado? Ou seja, o mundo vai ficar mais pobre sem você? Vai ficar menos interessante sem você? E na área moral? Você sempre fala a verdade? Hoje eu falei uma mentira. Eu disse que ia almoçar se me fizessem fiado, porque eu não tinha dinheiro nenhum no bolso. Mas, de repente, eu cocei aqui atrás e achei. Tenho 5. Dá para pagar a primeira prestação. Claro que é uma brincadeira para dizer o seguinte: se eu digo que não tenho, não tenho mesmo? E se eu digo que tenho 5, eu tenho 5, se eu tenho 20, eu tenho 20? Ou a verdade dá para uma hora ser, uma hora não ser? As pessoas podem confiar naquilo que eu falo, o que eu falo é realmente aquilo que eu penso, aquilo que eu sei, aquilo que eu acho, esse é o meu compromisso. Eu tenho deixado que Deus modele a minha vida, de tal modo que a cada dia, hoje mais do que ontem, amanhã mais do que hoje, eu me pareça mais com Jesus. E na área profissional, como é que a gente vai no trabalho? Temos crescido no trabalho ou estamos acomodados? Conseguimos ver que o nosso trabalho também é nosso campo missionário? Você tem procurado se aperfeiçoar, fazendo cursos, buscando outras perspectivas, outras alternativas? Ou está paradão, esperando chegar à aposentadoria? E na área relacional, quantos amigos você tem? 1, 2, vamos contar aí no dedo aí. E desses amigos, você é uma pessoa distante com quem eles podem contar, ou você é distante com quem não pode contar, ou alguém que sempre chega junto confiavelmente? Você tem prazer em sair, em almoçar, em jantar, ir ao filme com seus amigos, e eles têm prazer em andar com você, ou você é meio chatinho? Só fala de você, dos seus sonhos, das suas coisas, ou você também escuta os outros? Bem, eu gostaria que você pensasse nisso e dissesse: estou muito satisfeito. Estou satisfeito. Se você está satisfeito, muito satisfeito, você não vai se livrar do que eu vou lhe dizer agora. Mas eu quero falar com os que estão insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Mas para os que estão satisfeitos ou muito satisfeitos, eu sugiro que acumule uma gordura para poder queimar no dia em que as coisas não forem bem. Fortaleça os seus músculos em todos os sentidos da palavra, para quando você estiver mais fraco e poder usar aquilo que armazenou. Eu gosto de fazer uma comparação com a nossa leitura da Bíblia. Muitos aqui estão em dia com a leitura da Bíblia. Mas quem está em dia, eu garanto que faz o seguinte: quando leu, sobrou um tempinho, leu da frente. Porque pode ser que amanhã ou depois você não consiga ler daquele dia. Você já acumulou, fez uma frente, está com uma vantagem. Isso se aplica à vida como um todo. É como poupança financeira ou qualquer uma outra coisa. Não viva justinho, guarde um pouquinho de saúde, um pouquinho de qualquer outra coisa, porque pode ser que chegue um tempo em que você vai precisar usar esse recurso que você armazenou. Mas eu quero falar com quem está insatisfeito ou muito insatisfeito. Primeiro, que foi o tema da mensagem anterior: pare de se repetir. Nós temos a tendência de nos encapsular em conceitos, em fórmulas que deram certo, como se elas sempre fossem dar certo, porque nelas nos sentimos seguros. E eu mencionei naquele contexto, aqui aos tijucanos presentes, que são de fora não vão entender nada, uma grande casa comercial, um grande armazém de secos e molhados,
uma frase que não faz o menor sentido hoje para boa parte dos que se encontram, chamada essa rede de casas da banha. Quem aqui já fez compras vou fechar os olhos, as casas da banha? Eu também já fiz compras nas casas da banha. E cadê as casas da banha? Não é? Lobrais. Cadê a Lobrais? Lojas brasileiras, aqui pertinho de nós. Porque, meus irmãos, repetir fórmulas, conceitos, não nos garantem que o que fizermos amanhã, porque fizemos hoje, isso então vai dar certo. É um conforto falso. E boa parte dos nossos confortos é conforto fácil. Quando em Lucas 5 nós encontramos a história nos 11 primeiros versículos de Jesus chamando os seus discípulos e pedindo a eles que levassem o barco um pouquinho mais ao fundo e que depois lançassem as redes, os seus discípulos fizeram o seguinte: Senhor, nós nunca fizemos assim, nós sempre fizemos assim. Mas como é o Senhor que está falando, nós vamos retirar um pouquinho o barco e vamos lançar as redes. Sabemos o que aconteceu. Pescaram peixes como nunca na vida. Sugerido o procedimento por quem? Por um ex-carpinteiro. Eles que eram pescadores profissionais. Há gerações eram pescadores, seus avós, quem sabe até antes disso. Eles entendiam do mar, eles sabiam onde tinha peixe. Jesus disse: mais profundo, agora lance as redes. A história termina no versículo 11 de maneira magistral. E eles, tendo deixado o barco, seguiram a Jesus. As vidas deles foram completamente transformadas, porque ouvindo a palavra de Jesus, ousaram fazer diferente do que sempre tinham feito. Podemos até estar confortáveis em fazer o que sempre temos feito, mas nós podemos ir muito mais além. Se estamos satisfeitos, para ficarmos muito satisfeitos. Mas eu quero dizer algo assim um pouco mais duro agora. Em segundo lugar, pare de se enganar a si mesmo. E é nesse contexto, então, que eu quero repetir a frase com que principiei. A fé depende das emoções. Pensemos em Pedro. Alguém aqui duvida que Pedro cria em Jesus? Não. Quem foi o primeiro a declarar que ele era o Messias? Jesus dizer: tu és Pedro, Pedro. Tu és pedra, Pedro. E sobre você eu vou edificar a minha igreja. No entanto, Jesus morre, ressuscita. E Pedro está caminhando na praia de um lado para o outro, em círculo, sem saber o que fazer da vida. As emoções em frangalhos de Pedro, talvez a culpa por ter negado a Jesus tantas vezes, ou a incerteza dentro do futuro do seu grupo, tudo isso fez com que Pedro sucumbisse ao medo, à dúvida, ao desânimo. Então caminhava de um lado para o outro, sem saber o que fazer da vida, até Jesus lhe aparecer. Sim, a nossa fé depende das nossas emoções. Por isso, em lugar de nos enganar, em lugar de nos refugiarmos em confortos fáceis, nós precisamos investir o nosso tempo e os nossos recursos até na solução dos nossos conflitos, que não são simples. Às vezes as pessoas, diante dos nossos problemas, tendem a simplificá-los. É muito comum, lamentavelmente, uma pessoa que está sofrendo da enfermidade, da depressão, chegar a alguém e dizer: levanta! Ora, tudo que aquela pessoa quer é se levantar.
mas a sua doença o impede. Assim como nós temos a tendência de aumentar o nosso problema, como ele é agudo, é um problema quase sem solução, nós temos a simplificar os dos outros, como menos importantes, como menos dolorosos os seus sofrimentos. Terceiro lugar, também uma coisa boa de se dizer: pare de achar que o outro vai mudar. Você não é feliz por causa dos outros. Os outros podem até ser parte do seu drama, mas nunca serão os responsáveis pela sua própria dor. Um homem, por exemplo, se separa da sua esposa. Descobriu características da sua esposa com as quais não consegue mais conviver. No entanto, mesmo separado dela, os conflitos com ela continuam e os conflitos com ele mesmo continuam. Se ela, a sua esposa, nesse caso aqui, era egoísta quando vivia com você, vai virar altruísta agora que não vive mais com você? Temos essa mania de achar que os outros é que são os problemas. E se eles melhorarem, nós vamos melhorar. Mas os outros não vão mudar, porque eu acho bonito, porque eu quero que eles mudem. É um engano colocar as nossas fichas, para usar essa imagem não muito adequada para um sermão, na mudança do outro. Nós não podemos depender da mudança do outro. Não adianta colocar a culpa no outro, como Adão fez, como de igual modo a sua esposa fez. Não resolveu absolutamente nada. Nós somos mestres e doutores em culpar os outros. Parece que quando culpamos os outros, nossos problemas desaparecem. Quando na verdade nós sabemos que, mas o que acontece é nós culparmos os outros. Alguns até podem vir pedir perdão, e outros simplesmente vão ignorar o que a gente sente, o que a gente pensa. Então, aqui eu quero terminar contando também uma história. Deixe de ser um coitadinho. Um coitadinho é um perdedor que tem uma desculpa. Mas é apenas isso, um perdedor. Temos uma história magnífica para refletir em 2 Samuel 9, versos 1 a 12. Gostaria que você, tendo a sua Bíblia, abrisse-a e marcasse algumas expressões que aparecem aqui. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, versos 1 a 12. Certa ocasião, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Lembramos o contexto. Davi sucedeu a Saul, fez uma grande amizade com um filho de Saul chamado Jonatas, nunca levantou um dedo contra Saul, embora Saul merecesse, sempre lhe foi fiel. E quando, da sua amizade com Jonatas, ele prometeu que cuidaria da sua descendência, se assim fosse o caso. Agora ele está então reparando essa promessa que fez. Então chamaram Ziba, um dos empregados de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta alguém ainda da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Ziba respondeu: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Por que não apenas um filho de Jonatas, mas um aleijado dos pés? Assim ele era visto. Assim, possivelmente, ele se apresentava como uma vítima, como um coitadinho. E assim era conhecido. Nem nome tinha. Apenas um filho de Jonatas, um aleijado. Onde está ele? Perguntou o rei Davi.
Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Ou seja, estava vivendo de favores na casa dos outros. Coitadinho, criança, caiu numa corrida, machucou os pés, não tinha recursos médicos como hoje tem, fisioterapeutas, e ficou aleijado para sempre, e viveu como um aleijado para sempre. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, aparece o nome, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se, rosto em terra. Era atitude naquela época diante do rei, temeroso do que ele poderia fazer, ainda mais um aleijado, uma vítima da sociedade, um coitadinho, diante do rei. Alguma coisa errada eu fiz, deve ter ele pensado. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Disse-lhe Davi: não tenha medo, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Ou seja, Davi não fez nenhum favor. Era direito dele herdar as terras do vovô Saul. Ele então se prostrou e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Era assim que ele se via, um cão morto. Você, chutado. Quem sou eu para que o Senhor se preocupe comigo, um cão morto? Eu espero que essa expressão não descreva nenhum de nós aqui. Nenhum de nós aqui é um cão morto. Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, o chefe de Ziba, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, Ziba, como empregado, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa no neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então disse ao rei Ziba: o teu servo fará tudo que o rei meu senhor ordenou. O epílogo é magnífico, sublime, extraordinário, para não esquecermos. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, nada a ver com Mica de Juízes 21 e 22. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos, empregados de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, isto é, na capital, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós nos posicionamos na vida como vítimas, nós sequer sabemos o que fazer quando pessoas generosas se acercam de nós para nos fazer o bem. Temos medo, porque somos vítimas e seremos vítimas sempre. Coitadinhos, dignos de pena, de dó, sempre, como um destino atado às nossas costas. Quando nós nos colocamos na vida como vítimas, nós fazemos com que os outros também nos vejam como vítimas, não como pessoas dignas, perpetuando a nossa miséria. O texto começa dizendo: tem um aí aleijado dos pés. Essa autoimagem de Mefibosete se projetou para a sociedade, que assim o via como um coitadinho,
como alguém digno de pena, um incapaz de gerir a sua própria vida. Nós não podemos ser conhecidos por nossas deficiências, aleijado dos pés. Mesmo aleijado dos pés, tomando simbolicamente numa área, naquela outra área, em todas as outras somos capazes. Mas se nós destacarmos a nossa deficiência, nosso aleijão nos pés, todos vão ver como um holofote na direção de nossa dificuldade. Não precisamos fazer isso. Mas o que mais profundamente esse texto nos mostra é que o nosso lugar é a mesa do rei. Não nos cantos, como se vivêssemos na casa de Maquir, de favor. Nosso lugar é a mesa do rei. Não importa se temos uma deficiência física ou emocional, o nosso lugar é a mesa do rei. Não importa se fomos machucados, feridos, maltratados, abusados, no passado ou recentemente, nosso lugar é a mesa do rei. Não importa se fomos rejeitados, se estamos sendo rejeitados, o nosso lugar é a mesa do rei. Davi procurou por todo o reino de Israel um descendente de Jonatas para o colocar à sua mesa. E através de Jesus Cristo, que nos diz que podemos ter certeza do amor de Deus para conosco, esse Deus também nos procura para nos fazer assentar à sua mesa. Onde você está assentado? Em Lodebar ou em Jerusalém? Na casa de Maquir ou no palácio de Davi? Desejo com isso dizer que a mudança que nós queremos, para que seja de fato mudança, há que começar em nós, com a coragem para enfrentar os nossos conflitos reais ou imaginários, e os imaginários se tornam igualmente reais, sabendo que nessa trajetória não vamos fazê-la sozinhos. Deus fará conosco esta caminhada. Vamos cantar então esse hino de dedicação ao nosso Deus, de tudo aquilo que nós somos. Deus não aceita apenas a parte boa nossa, nossas qualidades, nossas virtudes, nossos acertos, nossos bons recursos. Deus nos aceita por inteiro. Diríamos na linguagem da política de hoje, Deus também aceita a nossa parte podre, porque Ele nos aceita por inteiros. Mas Deus não quer, para usar outra expressão, que cheguemos ao céu aleijados. Ele quer que cheguemos ao céu completos. Ele coloca a sua palavra para nos ensinar a viver, a conviver com a verdade, mesmo que seja dolorosa. É uma experiência, meus irmãos, que algumas igrejas têm feito, muito valiosa. É um programa chamado Celebrando a Recuperação. Porque muitos de nós temos problemas, temos vícios. Quem aqui pode dizer que não tem nenhum vício? Eu não posso dizer. Quem aqui pode dizer que não tem nenhum mau hábito? Eu não posso dizer que não tenha nenhum mau hábito, por exemplo. Quem aqui não pode dizer que não tenha transtornos? Mas não é para aceitarmos isso como definitivo. Então, esse programa Celebrando a Recuperação é muito interessante. E na quarta-feira que vem agora, no Congresso da Família, uma das líderes desse ministério no Brasil, a irmã psicóloga Janaína Heller de Souza, da Primeira Batista da Barra, vai estar aqui conosco, compartilhando sua experiência de como nós podemos vencer, apesar das nossas heranças emocionais, morais, biológicas, profissionais. Eu vou continuar essa mensagem. Veja no boletim, na última página, a sequência, porque talvez você esteja perguntando assim: ok, tá bom, como é que eu faço? Então eu quero
trazer mais um complemento de como nós podemos sair de Lodebar e ir para Jerusalém. Sair da casa de Maquir e ir para a casa de Davi. Sair dos cantos, dos quartos e ir para a cabeça da mesa. Vamos cantar em pé então, como nosso desejo, nossa oração neste momento. Pedimos-te, ó Deus, então, que nos leves para perto da tua cruz, que é o lugar que queres que estejamos, para ali sermos transformados à face de Jesus. Tu sabes que se o Senhor não nos atrair, não nos puxar, ficaremos longe da cruz. Mas nosso desejo é estar perto sempre de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, te rogamos, em nome de Jesus. Vamos nos encontrar hoje às 5h30 ou às 7h30, não às 6h30, como está no boletim. Amanhã temos culto também às 19h, quarta-feira o Congresso da Família, aqui como já mencionei, e na sexta-feira estudo sobre Ruth. Temos muitas oportunidades aí de servir ao Senhor.